Violências acontecem várias. Um dos tipos mais comuns de violência que acontece no SUS é negar analgesia. Né? E no SUS se nega analgesia porque simplesmente faltam profissionais de anestesia, então eles acabam priorizando para as cesáreas. E além de negar a analgesia, que é um direito da mulher, isso está na cartilha do Ministério da Saúde também, não se costuma ter doulas no serviço de saúde, que elas ajudam muito a diminuir a necessidade de analgesia. Salvo algumas ações pontuais. Existem doulas voluntárias em várias... E existem estados, municípios que têm lá uma ação específica, mas daí aquele caso, vá naquele ponto para ser tratado. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem... porque assim, as pessoas podem ter os bebês em maternidades, em casas de parto ou em casa, né? No SUS, aqui em São Paulo, não se tem pelo SUS em casa. Mas, por exemplo, em Minas Gerais, o Sofia Feldman, que é um hospital referência, ele, além de ter o Sofia, que é o hospital maternidade, eles têm profissionais que vão na casa de mulheres com baixo risco também para acompanhar. E tem a parte da casa de parto. Aqui em São Paulo, pelo SUS, tem a Casa Ângela, que é maravilhosa, são enfermeiras obstétricas, obstetrizes, que acompanham lá, também partos de baixo risco, né, de risco habitual, que nós chamamos, que esses lugares, você não corre o risco de ter violência obstétrica, assim. Né? Mas são exceção à regra. São exceção à regra. No SUS, em geral, infelizmente, a regra no parto normal é a violência. E o problema maior é assim, tem que ver o pré-natal, se aquela mulher foi acompanhada, teve informação no pré-natal, se ela teve preparo no pré-natal para saber lidar, como que ela está chegando naquele lugar. E normalmente o que acontece é equipes despreparadas, cansadas, trocando de plantão, desatualizadas e violentas mesmo. Eu vou ser sincera que assim, a gente sabe que a situação é essa. Então, desde xingar a mulher, de não deixar gritar, não deixar fazer som, isso é uma baita violência, porque no momento do parto, a mulher precisa estar livre, inclusive para fazer os sons necessários, para se abrir para essa possibilidade. O fato dela gritar, dela estar sentindo dor, tem que ser acolhido, né? E isso pode ser bom se for acolhido de uma forma boa, mas se for tratado de uma forma violenta, agressiva, negando o direito, ou falando coisas agressivas, como é muito comum a gente ouvir na hora de fazer, não gritou. Isso acontece, isso é uma coisa muito importante de falar também. Isso tem provado, tem estudos, que as violências obstétricas acontecem muito mais com mulheres negras. Muito, muito, muito mais. E mulheres jovens, principalmente adolescentes, sem apoio. Uma violência obstétrica que é muito comum é negar o direito ao acompanhante. Isso está em lei, a mulher tem direito a um acompanhante no momento do parto, se nega muito, e é um momento que a mulher precisa de ter o apoio de pessoas importantes para ela. Além do acompanhante, uma coisa que também é muito violenta, quando a mulher consegue ter uma doula, às vezes consegue ter uma doula voluntária e pelo SUS, eles fazem a pessoa escolher entre o acompanhante e a doula. Isso também é proibido. É proibido por lei. Por lei. Esses são leis estaduais. Eu sei que aqui em São Paulo é proibido porque a mulher tem direito a ter uma doula além do acompanhante, porque tem a lei do acompanhante e a lei da doula. Entendi. Então, cada um no seu município, no seu estado, também tem lei municipal. É importante pesquisar isso, principalmente se for uma equipe, né, já qualificada, eles já vão ter essa informação, né? Sim, mas o importante mesmo no SUS, a mulher tem, nos lugares que tem a lei da doula, ela tem direito garantido de levar uma doula, e tem muitas doulas que fazem esse trabalho voluntário, é muito legal isso. Porque essas violências realmente acontecem. E várias violências. E física na hora do parto? Física na hora do parto tem muitas. Empurrar a barriga. A manobra de Crisseler, essa é a pior de todas. Ela causa muitos problemas e ainda, infelizmente, acontece. Ela já tem várias... Não tem nenhuma evidência de que favoreça. Pelo contrário, ela pode causar várias lesões. E é de subir na barriga e empurrar a barriga da mulher para fazer força. Até dói. Essa é horrível. Além de tudo, a episiotomia. Que ainda é considerada assim, tipo, muitos médicos falam que não fazem de outra forma, porque para não estragar. Porque senão vai lacerar. Já
tem muitos e muitos estudos que provam que a episiotomia não evita a laceração. E a episiotomia em si, ela já é uma laceração. Então, assim, é muito irônico o médico falar assim, eu vou evitar uma laceração em você te cortando. Lacerar é... Lacerar o rasgar espontâneo. É rasgar. Daí você Inclusive, corta. A chance da laceração ser maior com a episiotomia é muito grande. Que é igual o médico Braulio Zorzello, o Dr. Braulio Zorzello, que é um médico humanizado super ativo nas redes sociais, é muito legal acompanhar. Ele, inclusive, ele fala assim, pega um tecido e tenta rasgar. Pode rasgar um pouquinho. Agora, se você der um pique... Nossa, você rasga o tecido Você inteiro. consegue rasgar o tecido inteiro. Moda, então, você faz assim, ó. Então, assim, a chance de você ter uma laceração maior, inclusive com a episiotomia, é maior. Então, E da... Como chama? episiotomia... Da episiotomia, Ou devira que é o uma famoso outra... pique. Devira uma outra que é o ponto do marido. O ponto do marido, que é uma outra violência. Sem consultar a mulher, eles dão um ponto pra ficar mais apertada a vagina... Para proporcionar pra mais prazer ao marido. marido. Isso é uma Que é baita uma coisa violência. super necessária, né? E assim, e a episiotomia, ela foi inventada por uma grande questão que também é uma violência, que é forçar a mulher a parir deitada, que é a posição glitotômica, que a gente chama. Forçar a mulher a parir deitada é uma violência. A mulher precisa, isso inclusive está nas orientações do próprio Ministério da Saúde. Se você pegar uma cartilha da gestante, está dizendo ali na cartilha do Ministério da Saúde que a mulher tem que ter liberdade para se movimentar e ficar na melhor posição que ela se sentir confortável para o parto. Porque o corpo da mulher vai se adaptando no momento do parto. Pode ser que alguma queira parir deitada. Pode A ser, natureza... apesar de ser improvável. Porque a pior posição para se parir é deitada. Essa posição ela foi inventada, na verdade, no século XVII, se eu não me engano, XVII, XVIII, para o rei Luís XV ou XVI, eu já não lembro os reis, mas de qualquer forma foi um rei Luís, que queria assistir o nascimento do herdeiro. Então, colocaram a esposa dele, a rainha, deitada, e ele ficou numa cadeira belo, formoso, sentado, olhando, para ver o bebê nascendo. Só que por que ela é a pior posição? Anatomicamente, a pelve, ela fecha e fica menor quando você está deitado. Então, assim, a passagem realmente fica menor. Por isso que inventaram a episiotomia. Vamos abrir para ficar a passagem maior. Mas ela só fica menor porque a mulher está deitada. Além de tudo, a posição litotômica ela é ruim, porque ela pressiona o nervo e pressiona a mulher. No momento do parto, está dilatando tudo, a pelve ela muda de posição. As melhores posições para parir, que normalmente são mais fáceis, inclusive a gente sabe que são melhores, que são as adotadas instintivamente quando você deixa a mulher livre para parir, são as verticalizadas, que a gente chama, de cócoras, abaixada, de 4 no chão. E o corpo da mulher vai se movimentando normalmente, enquanto o bebê se movimenta, instintivamente para o bebê sair. Encaixando. Exatamente, porque o trabalho de parto é um trabalho em dupla, é da mãe e do bebê. O bebê está se movimentando dentro para descer e a mãe está se movimentando fora para encaixar para o bebê sair. Então, assim, começou a virar litotômica quando o parto começou a ser medicalizado também, tratado mais para os médicos e passando para a parte dos hospitais do que com as parteiras, que eram mulheres que acompanhavam, que já tinham parido e acompanhavam outras mulheres para parir. Então, assim, não deixar a mulher livre. Tem muito lugar ainda no SUS que, infelizmente, amarram as mulheres no momento do parto. Para ela não se mexer e não atrapalhar o médico. Além disso, tem vários níveis de violência. Eu falei, desde a gente está pegando as mais graves e tem as menos graves. Mas assim, fazer toque de hora em hora, não deixar um ambiente confortável ali para a mulher, né? Deixar um ambiente extremamente frio e violências verbais. E aí, no pós-parto, né? Tipo, o bebê nasceu. No pós-parto, afastar o bebê da mãe. Não deixar ela ficar. Não deixar ela pegar. Porque a humanização, ela pode acontecer, e aqui a gente está falando sobre violência obstétrica, mas a gente entra também na questão da humanização. Uma cesárea necessária também pode ser uma cesárea humanizada. Com certeza. Uma equipe humanizada que está acompanhando uma mulher num trabalho de parto, que acaba evoluindo para uma cesárea necessária, assim, a maior chance é de que ele vai conseguir fazer uma forma respeitosa. O que vai fazer? Vai acontecer? Assim que tirar o bebê,
levar o bebê para pele a pele, contato com a mãe. É possível isso, é só separar o campo da sutura, né? Assim, então, traz o bebê, faz o contato pele a pele, deixa o bebê mamar na primeira hora de vida, deixa aquele bebê ter o contato com a mãe, vai fazer luzes baixas para não assustar aquele bebê, vai colocar um ambiente, uma temperatura um pouco mais tranquila para receber esse bebê também. Vai esperar o cordão parar de pulsar para cortar o cordão. Então, assim, tem várias formas de você tratar uma cesárea humanizada por uma equipe humanizada, uma cesárea necessária, né? Sim. Uma cesárea necessária. E aí, com relação ao bebê, também existem as violências com o bebê, exatamente. Várias violências são cometidas com o bebê por protocolos, em geral, que foram criados por uma razão, mas às vezes são totalmente descontextualizados. Um exemplo bem simples é o CREDE, que é o colírio de nitrato de prata, que ele é dado por protocolo do Ministério da Saúde, uma razão muito nobre, porque a gonorreia, passando para o bebê, ela pode causar cegueira. A questão é, primeiro que nem todas as mulheres têm gonorreia, mas não necessariamente elas sabem por não ter feito exame. Faz sentido no SUS. Mas o problema é muito comum, por exemplo, em bebês que nasceram por cesárea, não tiveram contato com a vagina e ainda assim se pinga. E assim, aí você vai falar, mas é só um colírio. Mas a gente sabe que queima. E pode, inclusive, causar a conjuntivite pela própria ação do CREDE, do colírio, pode causar uma conjuntivite, assim, ou seja, causa uma irritação, causa um problema. Aí você vai falar, é protocolo. E se a mulher não fez um pré-natal, não tem isso, é óbvio que vai ter que seguir o protocolo. Uhum. Mas não é em todos os casos que precisaria. Pode ser uma violência, sim, contra esse recém-nascido, né? Violência, não deixar em contato com a mãe imediatamente após o parto. Sumir com o bebê. Sumir com o bebê para fazer exames que, obviamente, poderiam esperar algum tempo. Não esperar o cordão parar de pulsar para cortar, né, para campear, que a gente chama de campeamento. Fazer o campeamento tardio do cordão é sempre melhor para o bebê, que é esperar todo o sangue da placenta passar para o bebê. E tem muitas violências que podem acontecer com um recém-nascido, né? Então, nesse momento do pós-parto, que a mulher também ainda está frágil e sensível, ainda podem fazer com o bebê e com a mãe nesse momento de pós-parto. Então, assim, tem todas essas violências que podem acontecer, que a gente tem que... É muito difícil reconhecer que sofreu. Às vezes são profissionais de confiança, às vezes são profissionais que a gente gosta. Mas assim, isso tem que ter mais conhecimento e tem que passar conhecimento para os médicos para eles se atualizarem, simplesmente. Porque às vezes eles não acham que estão fazendo uma coisa que sempre fizeram. Não percebem que mas não percebem que isso viola, porque isso tá tendo um movimento. Eu acho que não só nos profissionais que lidam com gestação e parto, de humanização, mas eu tenho visto muito na medicina, muitos profissionais agora se dizendo humanizados, tanto pediatras quanto outros tipos de médico, que eu acho que a medicina ela foi esquecendo com o tempo que tem uma pessoa ali do lado, que o paciente, ele é filho de alguém, ele é pai de alguém, ele é irmão de alguém, ele é uma pessoa. Os médicos, assim, com muita razão, estudam muito, têm muita dificuldade, fazem muito esforço para passar numa faculdade de medicina. Então fica muito na parte do estudo e do estudo das doenças e muito exame. E às vezes esquecem de olhar no olho de um paciente. Isso é muito prejudicial, né? Mas eu sinto, assim, eu sou uma pessoa otimista, eu vejo profissionais... Um movimento de vários médicos, alguns chamam de slow medicine, alguns chamam de humanização da medicina, de olhar para o paciente como uma pessoa. E é uma grande questão, a gente está falando tudo de paciente, porque na questão, para mim, do parto, a mulher ser comparada com o paciente. Que é uma pessoa que está doente. Que o paciente é a pessoa que está doente, na verdade. A parturiente, ela não está doente, ela está tendo um processo fisiológico, se não tiver nada de errado, né? Meu querido. E, só fazendo aqui um parênteses, a Camila é filha de médicos, Eu sou filha de médicos. 2 médicos, então ela fala com respeito dessa questão da medicina. Com muito respeito a essa profissão, muita admiração, mas é uma coisa que, assim, a gente sente que
foi se perdendo com o tempo esse olhar para o paciente, para o indivíduo que está ali na frente. Médicos mais antigos às vezes ainda tem um pouco isso de olhar e perguntar como você está. Você vai muitas vezes em médicos novos que nem perguntam o seu nome. Ginecologistas que ficam digitando na tela e não olham para você. Não olham para você, não apalpa, não encosta em você, não olha no olho e não pergunta por que você está lá, né? Então, assim, isso é muito triste. Eu gosto muito de uma série da BBC que tinha na Netflix, depois tiraram, que chamava Call the Midwife. E mostrava parteiras que acompanhavam partos, e era engraçado que mostrava uma figura que esses resgatam muito, que é o médico de antigamente, que hoje em dia tem a figura do médico de família. Eu acho isso muito legal, que os médicos de família normalmente eles têm essa visão bem humanizada das pessoas. Então, e antigamente era assim, os meus pais são médicos mais antigos, eles têm muito mais essa visão do paciente como uma pessoa. Pede exame e tal, mas a verdade é que tem uma pessoa ali. Por que essa pessoa está lá? Como que é a vida dessa pessoa? Porque todos esses fatores estão relacionados, né? Antigamente o médico ia na casa dos pacientes, né? Então era mais próximo. Era mais próximo. O médico de família é uma pessoa ainda que está nas comunidades, tem mais proximidade. Mas a verdade é que sim, a gente sabe que a sociedade foi dificultando, tem muito rotatividade, os médicos trabalham em muitos lugares, não fica mais difícil. Mas está tendo um resgate e eu vejo isso positivo. Mas se a pessoa sofreu uma violência obstétrica, o importante, principalmente se for uma violência obstétrica grave, é denunciar. Tem vários canais para isso. Se a pessoa não tiver dinheiro, se foi no SUS, tem as defensorias públicas. É muito importante, mas o importante é sempre tentar ter o conhecimento antes para não sofrer. Para não sofrer. E aí entra num ponto muito importante que eu acho que vale muito a pena falar, da informação de novo que a gente falou no outro vídeo, que é importante a parte de ter informação, a equipe e sorte. No caso de uma mulher que vai ser atendida no SUS, ela tem que ter muita informação. E é muito legal buscar durante a gestação essas informações e fazer um plano de parto.